No programa de hoje vamos dar destaque ao trabalho realizado por médicos, enfermeiros e auxiliares de unidades neonatais. Passámos pela maternidade Alfredo da Costa e pelo Hospital Garcia de Horta. São duas reportagens diferentes no estilo, mas que ambas abordam o mesmo assunto: o nascimento de prematuros em Portugal. Mas antes, veja o desfecho de uma perseguição realizada pela Polícia de Segurança Pública nas ruas da Amadora. Ora, veja. Numa situação de rotina, um dos elementos do carro patrulha que identifica o condutor como não sendo possuidor de habilitação legal para conduzir, dá um sinal de paragem à viatura, a mesma não obedece, começa a fugir, existe uma pequena perseguição. A viatura conduzida pelo indivíduo sem habilitação legal foi mesmo em contramão. Mas a suspeito não tem carta de condução, 77, vai agora em contramão. Fugiu para o bairro Estrada Militar, onde o condutor, juntamente com mais dois indivíduos, conseguiram fugir da viatura, trancar a mesma e refugiar-se dentro do bairro. Eu estou aqui mobilizado na Estrada Militar, os indivíduos que deram seguimento, estou aqui com os feitos. Matrícula 9899, Mike India. Onde é que se Ah, 3. Onde é que se É correto. A meio da Estrada Militar, escuta. Fugiu para o beco? Foi para o beco. Já me deu para coisa para Nós chegámos minutos depois do carro ter parado. Vimos cerca de 6, 7 polícias, alguns armados, portanto havia algum cuidado e alguma atenção por parte da polícia por estarem naquele local em concreto. Atendendo a que é considerado uma zona urbana sensível, onde existem já várias situações entre os moradores populares e a polícia, desde apedrejamentos, injúrias, agressões a agentes de autoridade, existe sempre um certo cuidado na proteção do pessoal que vai àqueles locais. O elemento que ia no carro patrulha identificou o condutor do outro carro porquê? Portanto, começaram a perseguição exatamente porquê? Que é reconhecido que o mesmo não possui habilitação legal, o mesmo já tinha sido tido, se não me engano, 2 vezes e ainda no dia 2 estava notificado para comparecer em tribunal e não compareceu. Ou seja, hoje novamente estaria a conduzir sem habilitação e terá sido por isso que fugiu. Exatamente. O carro depois foi revocado pela polícia? Sim, a posteriori foi revocado cautelarmente para averiguar se o mesmo teria indícios de ser furtado. Mas vão ficar estrelas de cinema se quiserem. Pá. Susana, carinho. Temos visita da TVI que está a fazer uma reportagem sobre atendimento a crianças pequeninas, recém-nascidos, prematuros e unidades de neonatologia. A nossa maternidade tem acompanhado um bocadinho a flutuação dos nascimentos no país, que tem baixado. Mas o certo é que a prematuridade varia muito em função não só do número de partos, mas também muitas condições socioeconómicas, e eu temo que eventualmente a prematuridade venha a aumentar nos próximos tempos. Há maior precariedade, as pessoas têm menor disponibilidade para ir às consultas, têm menor disponibilidade para poderem ficar sem trabalhar porque as situações em termos de emprego são problemáticas e a gente às vezes já sente isso na conversa com os pais. Doutor, podia explicar-me, traçar aqui um perfil clínico destes 3 recém-nascidos? Quando é que chegaram, o peso, as semanas com que nasceram? 2 dos bebés que estão aqui são bebés que nasceram com 24 semanas, que é praticamente o limite da viabilidade para nós. Abaixo das 24 semanas, a hipótese de ter um bebé que sobrevive e, sobretudo, que sobrevive bem, são tendencialmente bastante baixas. Porquê é que ouvimos este som? Estes ventiladores são muito sensíveis. Para terem uma pequena ideia, quando nós enchemos um pulmão de um adulto, nós metemos 400, 500, 600 mililitros de ar. Um bebê destes põe 2 mililitros. 2 mililitros de ar é qualquer coisa assim.
E, portanto, a sensibilidade destes aparelhos em relação aos alarmes, se está a entrar a quantidade de ar devido ou não, se o bebê está a resistir à ventilação, faz com que muitas vezes estejam alarmes, e aquilo que muitas vezes até chama a atenção aos pais é que perante o disparo de um alarme, umas vezes os pais ficam preocupados e muitas vezes nós levantamos só a olhar. Este bebê nasceu com 750 gramas, está a pesar 965, portanto já está quase com 1 kg, mas infelizmente ainda está ventilado. Está com, portanto, já há um mês praticamente, e continua ventilado porque 24 semanas, que é uma espécie de limite para que os bebés possam ser azedados clinicamente. O problema dos bebés é que há várias coisas que correm. Para nós é 24 semanas confirmado do ponto de vista do comportamento. Sim. Nós vamos ver bebés que possam ter, ao nascer, menos de 24 semanas, mas é preciso que tenham um comportamento adequado a isso. Porque a gente pode, muitos destes bebés têm gravidezes que às vezes não são bem vigiadas e, portanto, a melhor estimativa é aquilo que os obstetras nos dão. Mas a gente não vai correr o risco de deixar de tratar um bebê que tem 25 semanas erradamente dado como 23, porque não fomos lá ver. Agora, muitas vezes, às 24 semanas, há um conjunto de alterações, umas anatómicas em termos de crescimento e outras do funcionamento, em termos da forma como o pulmão está preparado para respirar ou não, em termos da própria estabilidade orgânica do bebê, que faz com que abaixo das 24 semanas as perspectivas de sobrevivência são muito baixas. E aquilo que a gente tenta fazer é, dentro do possível e com a incerteza que às vezes está inevitavelmente associada a isto, tentar que os bebés sobrevivam e que sobrevivam com qualidade de vida. Quando descemos muito nas idades estacionais, o que a gente começa a ter, infelizmente, é bebés que para aumentarmos a probabilidade de sobrevivência, aumentamos o risco de sequelas potencialmente graves. E isto é uma coisa que a gente tenta minimizar. Portanto, é um equilíbrio instável, incerto, porque a gente tenta fazer sempre o melhor, mas não está certo naquela decisão que faz em concreto tenha feito a melhor opção, mas na altura foi a melhor opção que pôde tomar com os dados que tinha na altura em que decidiu. Depois, passadas 2 semanas, se calhar é fácil uma pessoa pensar podia ter feito de outra forma, mas as decisões têm sido tomadas na altura. E como é que os pais normalmente reagem? Qual é a decisão? Fazem força para que lado? É muito variável. No passado era muito mais constante a pressão para que as crianças fossem todas salvas. Agora é muito variável. Há pais que estão muito cientes da gravidade das coisas, porque a informação que os pais têm acesso também vem em sentido contrário muitas vezes. Tem desde o milagre do bebê com 500 gramas ou 400 gramas, ou mesmo com 300 e tal gramas, que sobreviveu e que está bem, e que os pais muitas vezes veem como o padrão, quando na realidade não passa de uma exceção absolutamente extraordinária, ou os pais que pelo contrário, já tivemos aqui pais que disseram ter um filho vivo é um filho que joga a bola, é um filho que arranja uma namorada, é um filho... Portanto, temos muitos extremos. E também, verdade seja dita, a posição dos pais muito frequentemente não é constante ao longo do tempo. Umas vezes mais otimistas, vamos lá, outras vezes pensar que isto está a correr tão mal que não sabemos... E o papel do médico, ou das equipas médicas, nesta incerteza e neste equilíbrio tentado dos pais? O papel dos médicos e dos enfermeiros é ir tentando gerir as expectativas. Muito frequentemente uma expressão que se usa aqui muito na unidade é vamos um dia de cada vez. Estou a fazer o exame objetivo deste bebê, é um prematuro de 29 semanas, que está agora com 5 dias de vida, com uma evolução boa, e estou a observá-lo. Nasceu com que peso? Nasceu com... Eu digo-te. Tem que me ajudar. Digo-te aí que nós temos apontamentos todos. Este bebê nasceu com 29 semanas, 1330. Está com um peso um bocadinho abaixo. Os bebés perdem peso e este ainda não recuperou o peso ao nascer. Já esteve ventilado, foi estubado e agora está em CPAP nasal. E está a portar-se bem. Esperamos que assim continue. Como veem, aquilo que a gente usa em termos de material é às vezes muito parecido com aquilo que usa nos adultos, e um dos problemas dos bebés muito pequeninos é exatamente esta coexistência de equipamento que não pode ser muito mais pequeno para bebés que são muitíssimo pequenos, não é? Até já.
mas muitas vezes a gente começa a perceber que as coisas estão a correr mal e desde os quadros de infecções às hemorragias cerebrais, a gente começa a perceber que aquilo vai correr mal e sempre que é possível os pais vão tendo a noção um bocadinho para que não venham a ter a sensação que foram apanhados de surpresa. Como estou a dizer, às vezes os pais é preciso dizer as coisas frequentemente porque ninguém gosta de más notícias e, portanto, esta noção de que a gente vai dizer as coisas com a sua criança provavelmente, infelizmente, vão correr mal e estamos muito preocupados, é uma coisa que eles esperam que no dia seguinte alguém lhes diga não, estou já se compôs. E, infelizmente, às vezes não pode ser assim. E os pais também flutuam um bocadinho dentro das expectativas e da forma como a gente vai tentando gerir. Não queremos pais muito entusiastas, muito entusiasmados, muito otimistas, mas também não queremos ter pais muito pessimistas, principalmente quando não há razão para isso. Agora, um bebê destes é um bebê muito problemático. Um bebê destes, mesmo quando corre tudo bem e correr tudo bem, não quer dizer que não haja incidentes. Quer dizer que não há nada que ponha gravemente em causa as perspectivas deste bebê em termos de futuro. Quem é que toma a última decisão de parar o tratamento de um bebê nestas circunstâncias? É tomada pelo médico ou pela família, pelos pais? Nós, habitualmente, o que fazemos não é parar, a menos que as crianças já estejam numa fase agónica. Aquilo que a gente tenta é medir a sensibilidade, perceber a sensibilidade dos pais, mas a política da unidade é não deixar que os pais tenham de viver com a decisão de terem eventualmente optado pela morte dos seus bebés. Tentamos que os pais estejam cientes do peso e somos sensíveis àquilo que os pais desejam e às vezes podemos ir um bocadinho mais ou ser um bocadinho mais comedidos, mas no geral entendemos que e temos nessas situações decisão conjunta de equipa médica de enfermagem, no nosso entendimento e com aquilo que a avaliação que vários elementos da equipa têm do sentir dos pais, qual é a melhor decisão. Aquilo que a gente tenta fazer é, perante algumas situações, a gente mantém uma coisa que é inquestionável para todos nós, é conforto, ausência de dor, alimentação, calor, carinho, sempre que é possível, dos pais que estão a acompanhar as crianças frequentemente e mesmo do pessoal que trabalha com eles. Fazer uma festinha a um bebê é uma coisa trivial. Ter de viver com a decisão de que não quer que o bebê sobreviva, quando a gente sabe que às vezes há saltos de conhecimento e às vezes mesmo notícias que podem induzir os pais a pensarmos porque é que eu fiz isto, que se calhar se tivesse esperado mais 15 dias as coisas tinham corrido de forma diferente e, portanto, tentamos gerir esta situação com a máxima delicadeza e a maior sensibilidade possível, mas na dúvida preferimos ser nós a assumir o ónus da decisão do que eventualmente deixar uns pais nesta decisão, até porque não é todo invulgar os pais terem sensibilidades e quereres diferentes e, portanto, se formos nós, tentamos fundamentar as coisas o melhor possível, explicar o melhor possível, mas tentamos que os pais estejam sempre do lado de quem esteve do lado dos bebés e não quer que viva, ou quer que viva e depois ter uma perspectiva de um bebé que depois durante o resto da vida tem uma péssima qualidade de vida e muito menos que eventualmente os pais entrem em divergência relativamente ao querer. Aquilo que a gente tenta é que para lá do tratamento do bebê, se ele sobreviver, claro que sim, que é o nosso objetivo, mas que a família se possa manter unida. Pela experiência que tem, os bebés nesta fase da vida têm personalidade, reagem de forma diferente às condições em que estão inseridos e que são iguais para todos. Isto que eu vou dizer provavelmente não é nada consensual. A ideia que eu tenho é que há bebés que são lutadores e há bebés que são menos lutadores. Há bebés que não é pela forma como eles evoluem, é pela forma como eles quase mantêm o olhar diferente. É verdade que isto pode ser só uma suposição, a gente agarra-se a coisas que nos reforcem o empenho e que nos reforcem o entusiasmo para continuar a fazer isto, mas eu acho que há bebés que são diferentes. Há bebés que, se calhar como os adultos depois também são diferentes, há bebés que não estão dispostos a abdicar e é quase como se tivessem uma força interior um bocadinho diferente, mas isto não é nada consensual. Olá, Gonçalo. Tudo bem? Está com um lado muito importante, que é o lado importante e muito curioso. Sim. Ele nasceu a dia 30 de janeiro, saiu de cá no dia 17 de fevereiro, entrou outra vez nos cuidados intensivos a dia 6 de março e saiu a dia 21 de março.
Bem, tem bem presente as datas todas. Sim. Recordo-me tudo. O dia que ele nasceu com tudo 600, tiraram-me logo, nem o vi, veio logo cá para cima, correu tudo bem, esteve na incubadora, sempre a desenvolver. Foi para casa, passado 15 dias veio outra vez para o hospital e tinha uma meningite. Foi outra vez aqui socorrido. Quando vinha ver na incubadora, o que é que sentia nessa altura? Sentia medo, tinha muito medo de que ele não conseguisse sobreviver, mas ele foi muito bem tratado aqui. Gostei muito delas, gostei muito do trabalho delas. Mas foi esse o meu principal medo, foi que ele nasceu tão pequenininho que não conseguisse resistir. E agora, também não resistem em fazer umas visitinhas de vez em quando, por causa, eventualmente, do que foi feito aqui por ele, não é? Sim. Estou muito grata. Foi muito bem acompanhada. Está a fazer um gandó? Então, amor, a coisa mais boa. O Santiago nasceu às 28 semanas de gestação, pesava pouco mais de 800 gramas. 3 semanas depois desse dia que chegou, mais cedo do que era previsto, os pais passam todos os minutos que podem de olhos postos nesta incubadora dos cuidados intensivos do Serviço de Neonatologia da Maternidade Alfredo da Costa. Até logo. Meu Deus. Bom, na verdade, nem todo o tempo que Sónia e Rui passam na maternidade é dedicado ao Santiago. Força, Tomás. Já tivemos um ano, agora é a vez do Sr. Tomás. Nos cuidados intermédios está o Tomás. O gêmeo do Santiago nasceu com 1 quilo e os mesmos 33 centímetros do irmão. Para estes pais é multiplicada por 2 a alegria e a preocupação. E por 2 é dividida a dedicação. Levantamos-nos muito cedo para estar cá o mais cedo possível, porque queremos passar o mais tempo com eles e quando vamos embora é um bocadinho triste, porque temos que os cá deixar ficar. Nós sempre tínhamos-nos culpados, quando estamos aqui um bocadinho mais, vamos ver o Tomás. Depois quando estamos lá, temos que ver o Santiago. Então... Sónia e Rui aprenderam a viver um dia de cada vez, em cada minuto, uma vitória. Embora seja muito difícil combater a ansiedade que acompanha a luta pela vida de um bebê prematuro. Então, Tomás... A taxa de prematuridade tem vindo a aumentar e já anda perto dos 10%, ou seja, 1 em cada 10 bebés é prematuro. Muitos partos pré-termo têm ainda causas desconhecidas, mas muitos outros encontram explicação, por exemplo, na eficácia dos métodos de diagnóstico pré-natal, como as ecografias. E o melhor conhecimento do feto leva a que muitas vezes se interrompam as gravidezes mais cedo para garantir melhor qualidade de vida para o bebê e até a sobrevivência. Depois há as situações da infecção materna, as doenças maternas que aumentam com a idade materna mais avançada, a gravidez múltipla, que também foi uma situação muito premente nos países desenvolvidos, com as possibilidades das técnicas de procriação medicamente assistidas. Aumentou o número de prematuros, mas unidades como esta garantem que aumente também a probabilidade de sobrevivência, o que contribui significativamente para as baixas taxas de mortalidade infantil, de que Portugal tanto se orgulha. Em geral, nós podemos considerar que o limite de viabilidade, que é a sobrevivência dos 50%, podemos situá-la às 26 semanas já, o que é bom. Tudo bem? Está a escola correu bem hoje? Luís nasceu às 24 semanas com apenas 460 gramas. Tem agora 15 anos e recorda pelos olhos da mãe aqueles dias difíceis. Então vamos lá ver aqui as fotografias do Luís, aqui no álbum que ele tem.
desde que nasceu. Quando, já crescido, visitou a unidade de neonatologia da maternidade Alfredo da Costa, onde nasceu e esteve internado mais de 5 meses, não conteve a emoção. Primeiro de tudo, vieram umas lágrimas aos olhos, porque fiquei emocionado. Para já, os pais e as mães que estavam lá, que eu vi, que estavam só de cabeça baixa, e quando me viram até fizeram um sorriso de orelha a orelha, eu até fiquei surpreendido porque... Essa prova de que é possível? Sim, basicamente é isso. O triunfo de Luís está bem documentado. Em cada fotografia há memória desses dias feitos de incerteza, mas também de esperança. Todos os dias eram angustiantes, o saber como é que ele ia estar, porque ele um dia engordava 20 gramas, outro dia perdia 10, outro dia engordava 40, o outro perdia 5, sempre na expectativa até mais ou menos à véspera de Natal, quando desligaram o Luís dos eletrozinhos e o puseram no meu peito. Aí acreditei que ele ia sobreviver e aí consegui ter força para levar até ao fim. Quero dormir, quero descansar. A serenidade dos pais depende em grande parte do alto grau de profissionalismo e dedicação da equipa que trata destes frágeis bebés. Tânia é apenas uma entre muitos que se empenham nesta tarefa tão especial. É especial vê-los lutar contra tantas adversidades, ultrapassar momentos em que estão ali em risco de vida e terem uma força tremenda para conseguir enfrentar, e eles próprios às vezes darem coragem aos pais e aos enfermeiros e dizerem: não, eu estou cá e estou a lutar e vou conseguir ultrapassar. Meses de internamento tornam naturalmente estreitos os laços entre estes profissionais, os bebés e as famílias. Há alguns bebês e alguns pais que nos ficam no coração e na memória e que vamos revendo nas visitas que nos fazem à unidade. Para vos visitar? Regressam para nos visitar quando vem alguma consulta à unidade. Tânia, atenta, sempre atenta aos sons que povoam esta unidade e que fazem eco da luta pela vida destes pequeníssimos heróis. Este lugar tem futuro incerto porque incerto é o futuro desta maternidade. Mas não se sente que por aqui o empenho esmoreça. É uma coisa que devo dizer, aqui na minha equipa ainda ninguém saiu, ainda ninguém se atraiu por vencimentos mais compensatórios. E eu penso que é porque gostam do que fazem. Eu acho que para nós realmente é extremamente gratificante acompanhar uma situação com risco na gravidez, suportar os pais e depois pôr no colo dos pais um bebê de alto risco na ida para casa. Assim será o dia para o Gustavo. O dia de ir para casa nos braços de uma mãe profundamente agradecida. Ele teve de ser reanimado, mas está cá. Os primeiros tempos foram difíceis, mas posso dizer que ele praticamente foi um bebê que só deu passos em frente. Ele raramente regrediu. Foi tudo passo em frente. Hoje um passo muito importante. Muito importante, sim, é muito importante, mas também é um sentimento de muito medo. Não vou negar, porque uma pessoa também se habitua. Foram um mês e alguns dias nos intensivos, foram 15 dias aqui, nos intermédios, e é complicado. É um misto de alegria, mas também é um misto de algum medo por deixar esta casa. Será mais um passo, agora longe do lugar onde se tenta que em passos mesmo muito pequeninos a vida ganhe força e resista. Nem sempre é assim. Muitas vezes a realidade é dura, demasiado dura, mas vão sendo cada vez mais os sucessos neste lugar que quer dar tempo a quem chegou demasiado cedo. O SOS termina por aqui, mas já sabe, vamos continuar no terreno, dia e noite, em serviço de alerta, para lhe mostrar aquilo que vai sendo feito em Portugal nas áreas do socorro, da segurança e apoio social.